O relógio marcava 2h17 da madrugada. No hospital, aquela era a hora em que o silêncio fica estranho. Não é paz, é só uma pausa. Como se o prédio inteiro prendesse a respiração, esperando a próxima emergência. Clara caminhava pelo corredor com a postura de quem parecia forte. Mas por dentro carregava algo pesado demais para explicar. Ela era enfermeira há quase 8 anos, experiente, respeitada, rápida. E, mesmo assim, havia noites em que ela sentia que estava apenas sobrevivendo. Clara tinha aprendido a cuidar de todos. Aprendeu a manter a voz firme quando alguém chorava. Aprendeu a não tremer as mãos quando a vida de alguém dependia da sua calma. Mas ninguém tinha ensinado Clara a continuar. Depois de perder quem ela mais amava, ela ajeitou o crachá, puxou o cabelo para trás, respirou fundo. O plantão ainda estava no começo. E ela sabia, quando o relógio passa das 2, tudo pode acontecer. Na outra ala do hospital, Lucas observava uma tela com resultados de exames. Ele tinha chegado naquele hospital fazia poucas semanas, transferido discreto e competente. Lucas era o tipo de médico que não precisava provar nada. Ele fazia e pronto, mas havia um detalhe: ele se mantinha distante. Não era arrogância, era defesa. Hospitais nunca tinham sido apenas trabalho para ele. Hospitais era um lugar onde ele perdeu a mãe. Era o lugar onde ele aprendeu cedo demais que fazer tudo às vezes não basta. E, desde então, Lucas tinha uma regra silenciosa: não se envolver com nada que pudesse quebrar ele de novo. Até que a porta da emergência se abriu de forma brusca. Uma maca entrou correndo, empurrada por 2 socorristas. A paciente era uma mulher de meia idade, pálida, suando frio, respirando com dificuldade. Dor no peito, saturação despencando, alguém avisou. O hospital acordou num segundo. Lucas já estava ali, com voz firme, mas sem gritar. Vamos, monitor, acesso venoso, prepara a medicação, Clara, comigo. Clara ouviu seu nome, por instinto, respondeu com precisão, já estou. Ela se aproximou, mãos rápidas, olhos atentos. E foi ali que os dois se viram de verdade pela primeira vez. No meio do caos, no meio do barulho, no meio da urgência. Os olhos de Lucas não eram frios. Isso chamou a atenção de Clara. Ele não tratava a paciente como número. Falava baixo com ela. Explicava mesmo quando ela mal conseguia responder. Você tá segura? A gente tá aqui. Respira comigo, isso, ele dizia. Clara sentiu um incômodo familiar, aquela humanidade. Quebrava defesas. Depois de minutos intensos, a paciente estabilizou. O plantão respirou. E o corredor voltou àquele silêncio de hospital que nunca é silêncio de verdade. Mais tarde, Lucas encostou no balcão da enfermagem. Você é nova aqui? Ele perguntou, tentando soar casual. Clara arqueou a sobrancelha, com um sorriso cansado. O hospital é que é novo para você. Lucas riu baixo. E aquele riso não tinha arrogância. Tinha alívio. Verdade. Ainda estou tentando entender onde fica tudo, ele disse. Vai se acostumar. Todo mundo se perde nas primeiras semanas. Clara respondeu. A conversa foi curta, mas teve algo ali. Uma conexão silenciosa, como se os dois reconhecessem no outro alguma coisa que eles mesmos escondiam. E, por alguns dias, foi assim. Pequenos encontros, pequenos gestos. Lucas deixava um café no balcão e fingia que não era para ela. Clara deixava um curativo separado antes de ele pedir, como se antecipasse tudo. Eles falavam pouco, mas se entendiam muito. E isso, num hospital, é raro, porque naquele lugar as pessoas não têm tempo para se conhecer direito. Elas só têm tempo para fazer o necessário. Mas, com Clara e Lucas, o necessário começou a virar escolha. Numa noite de plantão mais tranquilo, Clara entrou na sala de descanso. Lucas estava sentado sozinho, olhando para o nada. Ela quase saiu sem dizer nada. Mas algo no jeito dele, menos no peso do silêncio, fez ela parar.
Plantão pesado? Ela perguntou. Lucas demorou alguns segundos. Plantões sempre são, mas alguns pesam mais por dentro. Clara sentou-se a uma distância respeitosa. Silêncio, um silêncio que não era desconfortável. Era como um abrigo temporário. Lucas respirou fundo e, sem olhar para ela, disse: minha mãe morreu em um hospital como este. Clara sentiu o peito apertar. Ele continuou: eu era interno. Eu fiz tudo o que pude. Todo mundo fez. Mas, quando o monitor apitou aquele som, eu percebi que existe um limite. E eu odeio esse limite. Clara engoliu seco. E, sem planejar, respondeu: eu estava de plantão quando meu marido morreu. Lucas virou o rosto na hora. Clara não chorou, ainda. Ela falou baixo, como quem tenta não despertar um fantasma. Ele também era da área da saúde. Um acidente. Chegou tarde e eu vi ele indo embora. Do mesmo jeito que vejo gente indo embora aqui. Lucas ficou em silêncio. Aquela foi a primeira vez que os dois realmente se tocaram. Sem encostar, dor reconhecendo dor. E foi ali que algo mudou. Não houve beijo, não houve declaração. Houve um tipo de intimidade que só existe quando duas pessoas param de fingir. Nos plantões seguintes, a aproximação cresceu. Clara começou a notar coisas pequenas em Lucas. O jeito como ele cobria um paciente com um lençol com cuidado, mesmo quando ninguém estava olhando. O jeito como ele falava com os familiares, sem prometer milagres, mas sem esmagar a esperança. O jeito como ele agradecia a equipe, como se fosse realmente uma equipe. Lucas, por sua vez, notava Clara de um jeito que o assustava. Ela parecia dura, mas tinha um coração enorme. Ela segurava choros dos outros como se fossem dela. Ela carregava a dor do hospital inteiro. E ainda assim continuava. Lucas começou a sentir vontade de proteger Clara. E ele não sabia o que fazer com isso. Porque proteger alguém é se envolver, e se envolver é arriscar perder. E Lucas tinha medo de perder a vida, então decidiu apertar mais. Numa madrugada, o rádio da emergência chamou: acidente grave, adolescente, parada cardíaca a caminho. O hospital virou guerra. Quando a ambulância chegou, o tempo ficou diferente. Era uma menina. Rosto sujo de sangue, cabelo preso de qualquer jeito, olhos fechados. Clara sentiu o estômago gelar. Lucas já estava lá? Vamos. Agora, ele comandou compressões, medicações, choque, minutos e nada. O monitor insistia no vazio. Clara olhou para Lucas e viu algo que ela nunca tinha visto nele. Desespero contido. Ele continuava. Mas cada segundo parecia quebrar uma parte dele. De novo, Lucas pediu. Mais uma vez. E então, um sinal fraco, mas sinal. O monitor mudou. A vida voltou como um fio. A equipe respirou. Só que, no mesmo instante, Lucas cambaleou. Clara viu. A mão dele no peito, o rosto perdendo cor. Lucas, ela chamou. Ele tentou responder, mas não conseguiu. E caiu. Agora era ele na maca. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. Ela ficou parada por meio segundo, como se o cérebro não aceitasse. E depois correu, chama a cardiologia. Alguém gritou. Monitor nele. Outro. Clara tentou manter a calma, mas a visão embaçou. Aquela cena era a cena que ela jurou nunca mais viver. Era como voltar para o pior dia. E o pior era perceber que ela se importava demais. Lucas foi atendido às pressas arritmia, exaustão, estresse. Quando ele acordou, horas depois, viu Clara ao lado da cama. Olhos vermelhos, mão segurando a dele como se solta. Fosse Dixalou cair de novo. Você ficou. Ele murmurou. Clara respirou como se tivesse prendido o ar por horas. Eu não consegui ir. Ela disse. Eu fiquei com medo. Lucas apertou a mão dela. Desculpa, ele falou. Clara quase riu de nervoso. Desculpa? Você caiu no meio do plantão e está me pedindo desculpa? Lucas tentou sentar, mas fez careta. Eu não queria te assustar.
Clara ficou quieta. E então, com a voz quebrando, disse: Eu já perdi alguém assim. Lucas parou. Ela respirou fundo, como se estivesse abrindo uma porta trancada. Eu estava trabalhando. E quando percebi, ele já não estava mais. Lucas engoliu seco. E, pela primeira vez, ele entendeu: o medo de Clara não era drama, era trauma. Nos dias seguintes, Lucas foi afastado do plantão. Repouso obrigatório, avaliações, Clara voltou ao trabalho, mas não voltou igual. Ela ficou fria, fechada, começou a evitar o nome dele. Evitava mensagens, evitava tudo. Lucas tentou falar com ela. Mandou mensagem, pediu para encontrar. Clara respondia com frases curtas. Até que, numa madrugada, ela apareceu no corredor onde ele esperava. Eu não posso. Ela disse, antes de ele falar qualquer coisa. Lucas respirou fundo. Não pode o quê? Me envolver, ela respondeu. Me apegar, Clara. Ele começou, mas ela cortou, com voz tremendo. Você caiu naquela sala. E eu voltei para o pior momento da minha vida. Eu senti a mesma coisa, a mesma impotência e eu não sobrevivo a isso de novo. Lucas ficou imóvel. E então, com calma, ele disse: Eu não sou ele. E você não é mais a mesma mulher que ficou sozinha naquele dia. Clara chorou, não aquele choro bonito. Choro de quem segura por tempo demais. Lucas deu um passo, devagar. Eu não vou prometer que nada vai dar errado, ele disse. Porque eu também trabalho aqui, eu sei. Mas eu posso prometer uma coisa: eu não vou sumir, eu vou ficar. Clara levantou o rosto, lágrimas no queixo. Ficar até quando? Lucas respondeu a verdade. Pelo tempo que você me deixar ficar, silêncio. Naquele silêncio, Clara percebeu que estava cansada de fugir, não do hospital, mas do próprio coração. Ela se aproximou e o abraço veio. Um abraço que não era romance de filme. Era alívio, era sobrevivência. Era duas pessoas dizendo sem palavras: Eu entendo, os dias passaram. Lucas voltou ao trabalho, mas com restrições. Clara, pela primeira vez, aceitou ajuda. Ela começou terapia. No começo, odiou, achava que falar não mudava nada. Mas mudou, porque falar não apaga o passado, mas faz o passado parar de mandar em você. E Lucas se mostrou presente. Não cobrando, não pressionando, apenas estando. Ele esperava ela sair do plantão às vezes. Andava com ela até o estacionamento. Deixava mensagens curtas. Você comeu, você está bem? Se precisar, eu venho. Clara começou a se permitir sorrir de novo. A se permitir sentir. E, num hospital, isso é coragem. Num plantão particularmente pesado, Clara teve um dia ruim, perder um paciente. Um senhor idoso que ela cuidava há semanas. Ela foi ao banheiro e chorou em silêncio. Quando saiu, Lucas estava no corredor. Não perguntou nada. Só estendeu uma garrafinha de água e disse: Respira. Clara segurou a água e tentou falar, mas não conseguiu. Lucas então falou por ela: às vezes não é sobre ser forte, é sobre continuar. Mesmo quando dói. Clara olhou para ele e viu que ele também estava cansado. Mas ali, ele parecia firme. Ela deu um passo e encostou a cabeça no ombro dele. E Lucas ficou preso sem pressa. Sem palavras demais, só presença. O relacionamento deles começou assim. Entre plantões, entre silêncios, entre dores compartilhadas. Até que chegou o dia em que Clara percebeu, ela não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava vivendo de novo. A grande prova veio alguns meses depois. Um paciente chegou em estado gravíssimo. Um caso complexo, uma família desesperada, o hospital todo envolvido. Clara ficou horas sem parar, Lucas também. No fim, o paciente estabilizou, a família chorou, a equipe comemorou em silêncio. Quando tudo terminou, Clara e Lucas ficaram sozinhos na sala vazia. E Clara, pela primeira vez, falou que guardava: Eu tenho medo.
Mas eu também tenho vontade. Lucas olhou nos olhos dela. Vontade de quê? Clara respirou fundo. De te amar sem fugir. Lucas não sorriu grande. Ele sorriu pequeno, como quem respeita a seriedade daquele momento. Então vamos fazer devagar. Ele disse, no seu tempo. E naquele instante, Clara beijou Lucas um beijo simples. Sem pressa. Como se fosse a primeira vez que ela escolhia algo para si. Meses depois, numa manhã clara, um paciente antigo de Clara recebeu alta depois de muito tempo internado. Antes de sair, ele segurou a mão dela e disse obrigado por não desistir de mim, quando eu já tinha desistido. Clara chorou, mas dessa vez, sorriu junto. Na saída do hospital, Lucas esperava. Café fora daqui? Ele perguntou. Clara olhou para trás, para o hospital, e percebeu que aquele lugar não era mais só trauma, era também recomeço. Ela respirou fundo. Vamos, respondeu. O tempo passou. Os plantões continuaram. Ainda havia noites difíceis. Ainda havia perdas. Ainda havia dor. Mas agora, havia algo mais. Havia amor. E havia cura. Lucas, um dia, parou o carro em frente a um lugar simples, com luz amarela e música baixa. Onde estamos? Clara perguntou. Um lugar que eu vinha com a minha mãe. Ele disse. Clara travou. Lucas continuou. Eu passei anos evitando memórias. Como se lembrar fosse sofrer. Mas eu percebi uma coisa. Eu não quero que a minha história seja só perda. Eu quero que ela tenha continuidade. Clara segurou a mão dele. E eu não quero mais viver com medo. Ela respondeu, naquela noite, Lucas fez um pedido simples, casa comigo. Clara ficou em silêncio, emocionada, tremendo. Você tem certeza? Ela perguntou. Com tudo, com o hospital, com a vida. Lucas sorriu. Eu não tenho certeza de quase nada na vida. Mas de você, eu tenho. Clara chorou e disse sim. O casamento foi pequeno, simples, mas cheio de significado. Alguns colegas do hospital foram. Alguns pacientes que viraram amigos mandaram mensagens. Clara entrou sorrindo, não porque a vida ficou perfeita, mas porque ela aprendeu a viver com a imperfeição. E Lucas olhou para ela como quem finalmente encontrou paz. No fim, quando as fotos terminaram, Clara e Lucas ficaram abraçados. E Clara sussurrou, você me devolveu a vida? Lucas respondeu, não sei você que decidiu voltar. E, naquele instante, Clara entendeu, o amor não apagou a dor, mas transformou, e o hospital, que antes parecia um lugar de despedidas, virou o lugar onde ela recomeçou. Porque, às vezes, o amor nasce em corredores frios, e mesmo assim, cura.